Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sábado nós estamos aqui muito alegres diante do Senhor, com muita disposição para podermos falarmos da palavra do Senhor aos vossos corações. E nesse ensejo quero vos transmitir com relação à operação de milagres, que hoje em dia muitas pessoas ainda assistem. Nós vimos ainda muitos milagres exercitados, por intermédio da nossa fé em Cristo Jesus, porque as condições Jesus nos deu também de impormos as mãos e de orarmos e as pessoas serem curadas para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Nós queremos fazer a leitura da palavra de Deus em alguns capítulos, em alguns versículos que estão inseridos na Bíblia. Por isso que eu falo da importância de lermos não tão somente os versículos, mas lermos o texto inteiro para que possamos entendermos diretamente o que Deus quer nos falar com relação à sua palavra. E hoje nós iremos falar de 3 personagens que Jesus amava muito, que era Marta, Maria e Lázaro. Eu irei ler o primeiro versículo e depois alternadamente estarei lendo os outros versículos e nós estaremos fazendo, discorrendo dentro dessa passagem para podermos falarmos, fazermos a dissertação dentro dessa palavra. E a palavra de Deus diz: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhes tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. E mandaram-lhes, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor que Lázaro estava enfermo. Aquele que tu amas, porque Jesus amava muito a Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem, para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Aí a gente já vê a personificação da permissão do Pai, para a glorificação do Pai, e para a glorificação do Filho, porque são 3 em 1. Continuando a passagem, Jesus vai nos falar com relação a alguns impedimentos que havia naquele momento, porque Jesus estava pronto para descer e sair da aldeia onde estava, para ir de encontro juntamente com a Marta e Maria para ver aonde Lázaro estava. Mas alguns impedimentos queriam atrapalhar o mestre. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo isto, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, Jesus, no papel de filho, não estava preocupado. E de Deus, como filho de Deus, não estava preocupado. Depois disso, disse aos seus discípulos
Vamos outra vez para a aldeia. E disseram os discípulos, olha o impedimento. E disseram os seus discípulos, ainda agora, os judeus procuram te apedrejar-te, e vai tornar para lá? E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se não andarmos de dia, se andarmos de dia, não tropeçaremos, porque estamos vendo a luz do mundo. Mas se andarmos de noite, tropeçaremos, porque nela não há luz. Assim falou e disse-lhe, Lázaro, o amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quer dizer, Jesus, dentro da sua onisciência, da onisciência de Deus, como Pai, como os três em um, já sabia que ele estava dormindo um sono. E disse-lhe, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme não está morto. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Ele, porém, cuidava de falar do repouso de Lázaro. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro não está morto. E folgou o amor de vós, de que eu não tivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para lá morrermos com ele? Quer dizer, querido, Tomé estava em todas, né? Eita, Tomé. Estava nas chagas, não acreditou que Jesus iria ressuscitar, não acreditou que Jesus iria ressuscitar na sua morte. Jesus teve que fazer aparecer no meio dos 12 discípulos, ele teve que colocar as suas mãos na chaga de Jesus, para ver certamente que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Depois, nessa passagem lá, vai Tomé de novo, dizendo que não podia ir junto com as pessoas, porque o mestre estava sendo perseguido. E as pessoas queriam matar a Jesus a pedrada. E chegando Jesus depois, achou o que... Pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura, quer dizer, já tinha 4 dias morto, estado de decomposição. Ora, Betânia era distante, quase 15 estádios, e muitos dos seus judeus que tinham consolado Maria e Marta acerca do seu irmão, ouvindo Marta que Jesus havia saído ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa e disse-lhe Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus lhe concederá. A tricotomia divina está aí de novo. De uma indagação de uma mulher falando para Jesus com relação ao poder de Jesus e a atuação do poder de Deus. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse Maria, eu sei, Senhor, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credes tu nisso? E disse-lhes, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que há de vir no mundo. E dito isso, partiu. E chamando em segredo Maria e a sua irmã, disse o mestre,
disse o mestre. Está aqui, chama-te. E ele, ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Maria se encontrava. E vendo, pois, os judeus que estava com ela na casa, consolando, e que Maria apressadamente se levantara e sairia ao encontro de Jesus, foi ao sepulcro, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou aos pés, e aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, viu chorar, e também chorando os judeus com que ele tinha movido muitos em seus espíritos perturbados. E disse: onde puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem cá ver. E Jesus chorou. Filho de Deus chorou. Aí nós vamos ver a natureza humana de Jesus como filho, como Deus, mas como sua natureza humana. E disse: Jesus chorou. E disse, pois, os judeus: vede como ele amava. E alguns que estavam ali diziam: não podia ele agora abrir os olhos, não podia ele que abre os olhos do cego fazer também com que esse não morra? Já ia a atuação dos fariseus aí chegando, porque Jesus fez muita atuação, muita obra de Deus, e o povo ali descrente, desacreditava naquilo que Jesus poderia fazer dentro do seu poderio. E Jesus, vendo outra vez em si, foi ao sepulcro, onde era chamado Caveira, e tinha uma pedra posta, e disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, vereis a glória de Deus? E tirando-lhes a pedra, Jesus, levantando-lhe os olhos, disse: tricotomia divina para os incrédulos, tricotomia divina. Disse Jesus: Pai, graças te dou, porque minha vez de ouvir, e sei que em tudo sempre ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que crescem no que Deus enviaste, E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu para fora, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu corpo envolto com um lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-vos e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo com Maria, tinham visto o que Jesus fizeram e creram nele. Nós temos aqui uma passagem com muita precisão que nos fala do poderio e da atuação de Jesus nos milagres. Porque milagres Jesus fez muitos. O milagre da multiplicação dos vinhos, quando chegou em determinado lugar onde tinha uma jovem morta também, e Jesus
acalentou e falou: Talita cumi, levanta-te do teu sono. Então também outros milagres, como outras ações poderosas de Jesus foram manifestas. Mas o mais importante é a carência, a dependência de nós, cristãos, acreditarmos na potencialidade do poder de Deus. Porque o que se passou naquele tempo passado, se passa no tempo presente. Porque Jesus não morreu. E a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é presente a cada momento, a cada dia, a cada instante conosco. Quando nós interligamos o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, a atuação poderosa de Jesus Cristo vem de encontro às nossas vidas para que possamos fazer com que o seu nome seja glorificado. Se uma pessoa morrer e o Espírito de Deus, que está na tricotomia divina, autorizar-te que você ore por essa pessoa e ela seja ressuscitada, creia, porque o poder de Deus vai ser glorificado ali. E de maneira alguma nós iremos nos desacreditarmos nessa verdade, porque essa verdade, ela é real. Mas teremos muitos impedimentos, e quando eu falo isso, eu falo com relação à serviçância ao Senhor, porque quanto mais nós estamos na direção, quanto mais nós estamos prosseguindo, quanto mais nós estamos fazendo, quanto mais nós estamos explanando das realidades e das verdades do Senhor, nós vamos encontrar empecilhos como o de Dimo, que era Judas, dizendo: não, mas se nós formos, nós vamos ser mortos também. Então assim será. Nós teremos impedimento até a vinda do Senhor. Porque vida cristã, como já vos falei, não é vida de bonança somente, mas é vida de dificuldade. É vida em que nós enfrentamos luta após dia. Cada dia temos que matar um leão para podermos sobrevivermos, mas compensa viver, porque a eternidade, ela é uma só. O Espírito é um só, e o Espírito viverá eternamente junto com o Senhor, embora muitas pessoas desacreditem nessa verdade. Porque o homem é composto de carne, corpo, alma, mas o Espírito é permanente. E esse Espírito, para adquirir um lugar de segurança, um lugar em que Deus tenha determinado para ele, tem que obedecer à vontade de Deus. E ali, nessa passagem, mostra que Jesus tinha um amor peculiar sobre essas vidas. Tanto é que quando as pessoas viram Jesus chorando, Jesus chorou também. Porque Jesus, nas suas atribuições humanas, ele também tinha sentimento, tinha fome, sentia dor. Você pensa que não, mas Jesus sentia dor, como sendo filho de Deus. Porque Jesus, ele veio na sua natureza humana para salvar as nossas vidas. Já vos falei algumas vezes que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer na terra, nenhum que pudesse realizar a obra de Deus. E olhando para o seu filho, eu creio que ele pegou e falou: filho, é a sua vez, agora é o seu papel, agora você vai ter que ir, mesmo a ação da personificação do Filho já estaria saindo. E foi Jesus concebido, toda aquela história que nós já contamos de redenção, de levado ao Calvário, morto e tal. Depois Jesus assunto aos céus, para o lugar
aonde o Pai estava. Depois disso, antes disso, personificação do Espírito Santo. Jesus falando que ia para o Pai, mas deixaria o Consolador para estar conosco todos os dias, revelando esta verdade aos nossos corações. Por isso, amados, que urge o tempo de buscarmos ao Senhor, porque chegará um momento em que nós não teremos mais o Espírito Santo para poder nos dar o discernimento de toda a palavra do Senhor, porque toda a palavra é inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspiradas por Deus. E aqui está o Espírito Santo, falando aos nossos corações pela sua palavra. E quando essa inspiração sair, aí haverá dor, sofrimento. Muitas das pessoas terão que vir para o Senhor pela dor, para serem salvos pelo Senhor. Porque a vinda do Senhor é certa. Os momentos já são precisos. As coisas já têm acontecido. Os prenúncios estão aí em nossa frente. Maremoto, terremoto, enchente, chuva, calamidades públicas, pai contra filho, filho contra pai, mortandade, homicídio, suicídio, latrocínios, todas essas coisas diariamente nos telejornais, quando nós abrimos, é a primeira coisa que nós vemos nos telejornais. A maldade está sobre o coração do homem. E o homem precisa rapidamente reverter a sua condição psicológica, a sua condição mental, para voltar para o Senhor. Visto isso, entendemos que há outros desprendimentos nessa atuação de milagre, que é crer. Se você não crer, você não vai ver a atuação do poder de Deus sendo exercitada naquele lugar. E outra coisa eu vos digo, todos os sinais e tudo que Jesus fez foi debaixo da orientação do Pai. Sempre quando ele ia fazer, ele orava ao Pai para poder fazer alguma coisa, sendo Deus Filho, mas na natureza de homem, ele orava ao Pai para poder fazer. E eram endemoniados, e eram cegos, e eram leprosos, e eram coxos, e eram surdos. Todas essas pessoas em que Jesus impôs, ele pedia a permissibilidade de Deus, a permissão, para falar certo, a permissão de Deus para executar a obra de Deus, para determinar a cura para aquelas pessoas, não para que ele para ele crescer, porque ele é Deus, ele não precisava disso, mas para que o nome de Deus fosse glorificado e para que o povo todo soubesse ali que Deus tinha enviado Jesus, o Filho de Deus, para salvar toda a humanidade. Porque nós fomos salvos por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tomou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E todos os nossos pecados foram com Ele na cruz do Calvário. E por isso que hoje nós temos, mesmo sendo da descendência pecaminosa dos nossos pais Adão e Eva, nós temos um advogado diante do Pai que nos defende, e um sangue derramado no Calvário que nos purifica de todo o pecado. É como Paulo nos fala na sua palavra: quem tentará contra as coisas de Deus? Quem poderá nos acusar? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a lei, mas segundo a graça de Deus. Então ninguém pode intentar contra nós, ninguém pode nos acusar, e outra mais ainda, porque esse Deus, esse Jesus maravilhoso, assunto ao céu, ele nos deixou condicionado que poderíamos exercitarmos obras maiores do que essa também, como obra de
ressurreição, obra de cura, ou de quando a pessoa estiver cega, orarmos e a pessoa voltar a enxergar. Eu tenho muita admiração por um grande pregador, Morris Cerullo. Em uma determinada que vamos dar um espacinho para poder falarmos disso, mas continuaremos na palavra. Uma vez fui assistir uma mensagem de Morris Cerullo no Mineirão, em Belo Horizonte. E aquele homem simplesmente falou poucas palavras e mencionou somente de Jesus. Depois que ele parou de falar, estava lá aquela carreira de pessoas em cadeira de rodas, pessoas com aquelas varinhas cegas de nascença, e o homem de Deus começou a exercitar a sua fé. E aquelas pessoas que tinham ouvido a palavra, que já estavam preparadas porque tinham ouvido a palavra de Deus, a fé fora despertada no coração daquelas pessoas, porque elas creram que podiam receber a cura naquele momento. Quando Morris Cerullo impôs as mãos e começou a ministrar, que as pessoas levantassem das cadeiras de rodas, que as pessoas abrissem os seus olhos, que as pessoas passassem a ouvir, aquele ginásio parou todo e ali se tornou um poço de cura divina. E quantas pessoas foram curadas? E eu tinha um colega do meu lado que era seminarista também, e esse colega ele falava para mim: olha, aquele está levantando da cadeira de roda, olha aquele outro lá, está enxergando, nossa, Jesus está agindo aqui. E ele começou a falar em línguas estranhas e começou a pular. A atuação poderosa do Espírito Santo de Deus, usando o homem na simplicidade, como a palavra assim é. E ali aconteceu muitos milagres e muitas maravilhas. E depois de ter acontecido isso, o nome do Senhor fora glorificado. Mas é evidentemente que no meio do joio, do trigo sempre há o joio. Com poucos dias saíram no noticiário dizendo que Morris Cerullo tinha feito tudo aquilo como charlatanismo. Então, as coisas de Deus sempre para o homem natural que não tem o conhecimento da palavra de Deus são coisas banais. Mas eu lhe digo uma coisa, a lei da semeadura vem. E a lei da semeadura, ela transcorre em uma rotatividade. E ela vai, mas ela volta com a cobrança. E quando ela volta com a cobrança, aí sim é duro. Por isso que eu falo, duro é recalcitrar-se contra os aguilhões do Senhor. Mexa com o homem, mas não mexa com Deus. Seja machucado pelo homem, mas não deixe que Deus coloque a mão sobre a sua vida. Porque Deus é Deus na sua soberania e tem poder para fazer todas as coisas. Se nós respiramos e acordamos nessa madrugada, é porque Deus permitiu. Porque no momento em que Ele quiser tirar as nossas vidas, é em um passe. Ele tira, porque Ele é Deus, porque Ele pode, porque nele pode todas as coisas, porque Ele é o alfa, porque Ele é o ômega, porque Ele é o princípio, porque Ele é o fim de todas as coisas, porque Ele é aquele que realiza o sobrenatural sobre o mundo, sobre o universo. Ele é o Deus que faz todas essas coisas. E nessa manhã, e outra coisa muito importante, porque para nós Deus respeita, é como se Deus respeitasse o nosso livre-arbítrio de escolha, se queremos o bem ou o mal. Quando Deus falou para que se retirasse aquela pedra, é porque Ele queria ver a atuação humana deles
afastarem aquelas pedras. Porque Deus poderia muito bem dizer, afasta a pedra, de um lado para o outro, e as pedras afastarem. Então o homem dentro do seu coração, ele tem que ter essa disposição de afastar do seu coração a pedra, para que a glorificação do nome seja completa e que você receba a bênção. E esse sábado é mais um sábado abençoado por Deus. E se você está precisando de uma coisa, remova primeiramente a pedra, para que Deus entre, habite e faça a obra em sua vida. Se você está precisando de uma cura, de uma resposta, se você está precisando de uma reconciliação, se você está precisando de voltar aos pés do Pai paterno, se você está precisando de reconciliar com o Senhor, faça isso. Tire essa pedra e deixe que Jesus reine em sua vida. Deixe que Jesus faça a obra em sua vida, porque ainda um momento é preciso. Estamos aqui e Deus ainda está nos dando esta condição de entendermos que Ele ainda nos dá esses momentos para podermos nos voltarmos a Ele e para podermos receber a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor sabia que Lázaro estava morto, mas para as outras pessoas ele disse, ele não dorme, ele está em um sono profundo. E depois Jesus revela em sua palavra a ressuscitação de Lázaro, porque dormia, o seu espírito dormia no Senhor. E Lázaro ali ressuscitara. Tiraram aquelas ataduras, tiraram aqueles lençóis, foram ali e deram a Lázaro alimento para Lázaro. E depois de pouco, e o nome do Senhor foi glorificado. E depois de poucos tempos, Lázaro morreu. Poucos anos depois, Lázaro morreu. Mas era para que acontecesse isso, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Deus quer que o seu nome seja glorificado na sua vida neste sábado também. Coloque sua mão sobre o seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, bendito e amado, nós bendizemos o Teu nome por todas as ações poderosas e por todos os milagres que Tu fizera na palavra. E nós aceitamos esses milagres também nos dias atuais. Entendemos também, Senhor, que esse poderio é nos concedido por intermédio da fé que temos em Ti, porque tudo procede de fé. A Bíblia diz que aquilo que não procede de fé é pecado. Então, para recebermos as bênçãos de Deus, é preciso que exercitemos a nossa fé em Cristo Jesus para sermos abençoados pelo Senhor. Encontraremos impedimentos, Senhor, muitos impedimentos, mas saberemos que o Senhor tirará esses impedimentos para que o nome dele seja glorificado. Receba nesta manhã a bênção do Senhor, a assinatura das suas causas que tu tem apresentado a Deus. Receba do Senhor neste momento a cura interior da alma, do corpo, do espírito, a cura, humanamente falando, da doença que para as pessoas não tem mais condição, mas para Deus tem condição. Aonde está a tua doença? Qual é a tua doença? E o passo é tão simples, é só você confessar, é só você acreditar, é só você abrir o coração, tirar a pedra, afastar a pedra do teu coração para deixar que Jesus Cristo reine. Aí você vai ver a atuação da bênção milagrosa do Senhor agindo em sua vida e vai ver esta obra de ressuscitação, para uma vida com Cristo, porque Ele é a vida, porque Jesus é o caminho,
porque Ele é a vida eterna, e que possamos, neste sábado, entendermos essa vertente, essa verdade da palavra do Senhor, e possamos agradecer a Deus com toda a convicção da nossa alma e do nosso coração. Agora que Deus venha visitar as vidas de cada um, e eu declaro abençoados, curados, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se você crê como eu creio, assim será. E Deus fará acontecer para que não o nome do homem seja glorificado, porque a glória não é dada a homem, a glória é dada a Deus. E o nome de Deus vai ser glorificado e você vai testificar da sua cura em nome de Jesus Cristo. Agora que a graça de Deus o Pai, o amor e as doces consolações no Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e eternamente. Amém. E que possamos ter um sábado abençoado na presença do Senhor, com livramentos e andando nos parâmetros da vontade do Senhor, dentro do nosso pensamento e dentro do nosso coração. Que só venha coisas boas em nossas vidas e nós oramos em nome de Jesus.